29 de outubro, 29 de outubro, ou seja, o dia de hoje é Dia Nacional do Livro. E aproveitando a data, os organizadores da campanha contra a taxação de 12% sobre os livros, taxação prevista na reforma tributária, pois bem, eles entregaram um abaixo-assinado hoje em Brasília. Essa entrega foi feita por videoconferência. O abaixo-assinado, que foi idealizado por 3 estudantes, conseguiu reunir mais de 1 milhão de assinaturas. Esse documento foi entregue ao senador Major Olímpio, do PSL, que é o subrelator da Comissão Mista de Reforma Tributária no Congresso. Também participaram da videoconferência representantes do setor literário. Uma das idealizadoras do abaixo-assinado e presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, alguns deles falaram da importância dessa campanha contra a taxação. Vamos ver. A proposta de taxação do livro apresentada pelo governo, ela teria um efeito devastador na indústria. Você teria um aumento do preço do livro de aproximadamente 20%, é o cálculo que a gente faz. Isso certamente vai ter um impacto no consumo. A gente já tem hoje uma situação frágil das livrarias, que estão começando a reabrir, que estão começando a ter de novo o público, que estão começando a receber as novidades das editoras. E é esse movimento que a gente precisa de um movimento de crescimento, a gente precisa de um movimento positivo. A proposta do governo ela vai exatamente no sentido contrário disso. A taxação é um desinvestimento para o livro. E a gente precisa muito crescer o hábito de leitura para que a gente cresça como país. Esse movimento é muito importante, ainda mais em um país como o Brasil, que passa tantas dificuldades no meio da educação e da cultura. Livros são uma coisa importante. A gente não pode abrir mão deles. O Brasil é um país onde se falta livros didáticos para as pessoas. Como um país onde não tem acesso nem a livros básicos, vai taxar em 12% livros. Olha, Mônica, nós temos um país em que não há esse hábito de leitura consolidado, né? Seria um momento de estimular, né? E não de taxar. O que você acha? Diga lá, minha amiga. Maria, a isenção fiscal concedida a diferentes setores no Brasil, neste ano de 2020, chega a mais de 330 bilhões de reais. Hoje mesmo, o governo sancionou uma prorrogação da isenção fiscal da indústria automobilística, que, como sempre ironizam os economistas, esse setor nascente, esse setor que precisa de estímulo, esse setor, puxa vida, né, que ainda não consegue andar com as suas próprias pernas sem um estímulo do incentivo fiscal. É verdade que a indústria automobilística tem uma longa cadeia de produtores e de fabricantes de peças e tudo mais, todos eles com isenção, e que isso movimenta a economia. É verdade. Mas a cadeia do livro, ela é também gigantesca, não apenas autores, editores e livraria, mas ela tem o intangível, que é o da transmissão do pensamento, a transmissão das ideias, a transmissão das emoções, dos sentimentos. Como a gente saberia como é a Maria, como é o sentimento dela, como ela reage a dramas e situações, se a gente não lê o livro dela? O contato que o livro nos dá a outras vidas, a outros sentimentos, a outras sensibilidades e as ideias da economia, da filosofia, da história e tudo mais, sem isso que é de valor intangível, não há sociedade, não há mundo que caminhe, né? Eu tenho um livro que eu acho muito precioso aqui, que eu comprei em Israel já há mais de 10 anos, do Amos Oz, já falecido, e que contém um pequeno ensaio dizendo como curar um fanático. E a teoria dele é de que a literatura e a ficção são fundamentais para evitar o fanatismo, porque é através do livro que você conhece a mentalidade, a cabeça, as experiências, as histórias, a imaginação das outras pessoas. O fanático é alguém que não tem imaginação, ele só enxerga o mundo de única forma. Ele não pressupõe que pessoas sejam diferentes. E a literatura nos ajuda nisso. Então, 12% no imposto, ou 20%, como disse agora há pouco o nosso entrevistado, é muita coisa, é mais do que o autor, aquele que escreveu, que pensou, que estudou, que criou, recebe
pelo seu trabalho ao vender um livro. O governo seria um sócio de algo para o qual não há nenhum tipo de contribuição. Então, a gente tem que preservar esse setor da isenção fiscal. Se a gente dá isenção fiscal para tantos outros setores, por que não o livro, que é tão fundamental para a nossa formação? Cumprimento as meninas que conseguiram 1 milhão de assinaturas. Se diz que os jovens não leem, e é sinal de que, ao contrário, os jovens são os mais interessados. O ministro Paulo Guedes deu uma desculpa muito esfarrapada quando ele foi defender essa proposta, dizendo: nós estamos dando isenção para pessoas que não precisam de isenção, que são os compradores de livros. São pessoas como nós, que vamos às livrarias e compramos livros. Essas pessoas podem pagar o imposto. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Exatamente. É que quem gostaria de ler o livro fica mais distante e ele fica mais ainda inacessível. Essa é uma desculpa extremamente esfarrapada, que hoje, no dia do livro, essas assinaturas sirvam de reflexão. Maria. Adorei sua reflexão, né, sobre a viagem literária como um exercício de empatia, né? Realmente essa possibilidade da gente ler, viajar, e eu me lembro bem quando eu descobri esse fabuloso mundo encantado da literatura ainda criança, em que a gente consegue viajar para mundos imaginados ou não, né? E a gente consegue mergulhar em outras culturas e sempre se surpreender com aqueles que a gente acha diferentes. Então, derruba preconceito, é um exercício de empatia e a gente tem que estimular que as pessoas leiam. Adorei. Depois me passa esse livro que você leu, essa questão de como combater o fanatismo, adorei isso. Passa já pelo Zap. Minha amiga Mônica Valdo.